Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Iniciaremos agora mais uma aula de Geografia que tem como tema Divisão Internacional do Trabalho. Bom, antes de mais nada, quero dizer aos senhores que eu estou a utilizar um slide feito pela professora Caroline Correia, ou seja, não fui eu que eu produzi, para ficar mais claro para vocês, para que eu também não seja acusado de plágio. Bom, Divisão Internacional do Trabalho é uma distribuição da produção econômico-industrial internacional. Como assim, alunos? Nós sabemos que por meio do processo de industrialização, conteúdo que nós vimos na última aula, as nações passaram a dedicar-se a determinados tipos de produções. E é de conhecimento também dos senhores que nem todas as nações são capazes de produzirem todos os gêneros com os quais elas necessitam. Então, por isso que é necessário haver uma divisão internacional do trabalho ou de produção para que haja um desenvolvimento econômico, industrial, isso considerando os mais variados níveis. Estou me referindo ao nível nacional, ao nível regional, a nível local e também a nível internacional. Então, considerando esses pontos, é impossível que um país seja produtor de todas as mercadorias com as quais ele necessita. Então, por isso que é necessário haver esse campo de especialização, de divisão, para favorecer, assim, a uma produção sem haver sobras e que haja também procura, né? Um outro quesito a ser citado para vocês consiste que a Divisão Internacional do Trabalho ela foi feita de forma que países e regiões intensifiquem um processo de trocas. E nessa gravura, como vocês podem visualizar, ela diz muito mais do que aparentemente os senhores conseguem observar de imediato. Percebam que nós temos esse senhor de paletó, como vocês podem observar, ele está aparentemente segurando metade do globo terrestre. E percebam que acima desse globo terrestre dele há um maquinário, e esse maquinário refere-se à produção industrial. Esse outro senhor, do lado, como vocês também conseguem visualizar, está segurando uma outra parte do globo terrestre, e acima dessa parte com a qual esse senhor está segurando, nós temos gêneros agrícolas. Um outro detalhe, alunos, se atentem à parte do hemisfério. Esse hemisfério que esse senhor de paletó está segurando corresponde ao hemisfério norte. Esse hemisfério que esse senhor que está mal vestido está segurando corresponde ao hemisfério sul. Então, só para que fique mais claro para os senhores. Bom, ainda, alunos, no fim do século XV, o capital ele estava na distribuição e circulação das mercadorias entre as metrópoles e as colônias. E foi necessário haver uma espécie de divisão para que as matérias-primas, bem como metais preciosos e outros produtos manufaturados, não ficassem concentrados em um único ponto. E é por isso que nós estamos diante das fases com as quais essa divisão internacional do trabalho ela passou a ter para que acontecesse uma produção econômica, política, nos períodos históricos com os quais nós veremos a partir de agora. Então, um outro detalhe que eu chamo a atenção de vocês, sempre se atentem, alunos, às imagens, às gravuras. Nós temos, se nós formos analisar assim de uma forma bem rápida, é possível que nós identifiquemos de imediato um processo de globalização, pois nós temos um produto que é comercializado atualmente em todas as partes do hemisfério terrestre, que corresponde a este
a esta bebida, que eu não citarei o nome porque eu não sou pago para fazer merchandising desse produto, mas os senhores conseguem visualizá-lo aí de forma clara. Bom, passemos então para a primeira divisão internacional do trabalho. Durante o século XV, alunos, e ao longo do século XVI, o período das grandes navegações e da expansão da civilização europeia pelo mundo, que a professora de história de vocês já mencionou isso para vocês, e eu não voltarei a bater nessa tecla, nós tivemos o capitalismo encontrava-se na sua fase inicial, então ele estava nascendo, era a fase do capitalismo comercial. E esse período ele passou a ser caracterizado pela manufatura, produção manual, a partir da extração de matérias-primas e pelo acúmulo de minérios e metais preciosos por parte das nações, que recebe o nome de metalismo. Relacionado a essas fases aqui, alunos, para que fique mais claro para vocês, eu preciso que os senhores entendam da seguinte forma. Nós tínhamos, então, de um lado, a extração de matérias-primas, aonde que era feita essa extração de matérias-primas? Nas colônias. De um outro lado, nós tínhamos produtos manufaturados. Aonde que esses produtos manufaturados eram produzidos? Nas metrópoles. Professor, mas como que essas metrópoles conseguiam fazer esse processo de manufatura desses produtos? Porque elas foram acumulando, ao longo dos anos, minérios e metais preciosos, que recebe o termo de metalismo. Então, tudo é um processo econômico. E nessa fase, nós estávamos diante do capitalismo comercial, século XV e século XVI. Os locais colonizados pelos países europeus exerciam a função de produzir parte da exploração de seus recursos naturais, os metais preciosos e as matérias-primas, utilizadas pelas metrópoles. Um exemplo é o Brasil, em que Portugal extraía aqui das nossas terras o pau-brasil para a produção de vários tipos de produtos, dentre elas a tinturaria. E essa gravura aqui, alunos, embora ela esteja bem clara, mas se os senhores conseguirem compreendê-la, de certa forma vocês compreenderão o que foi e disso que eu estou falando para vocês e que recebe os termos de capitalismo comercial. Vejam só, prestem atenção. Nós temos aqui colonialismo. Colonialismo, relação política, comercial, econômica, cultural existente entre colônias e metrópoles. O que as colônias de exploração, que é o caso do Brasil? Essas colônias de exploração forneciam para as metrópoles metais preciosos, especiarias e escravos. Professor, o Brasil fornecia esses itens a Portugal? Sim. Essas metrópoles, através do processo de expansão marítima, devolviam para as colônias as manufaturas, que eram produtos que passaram por um pequeno trabalho manual. Então eles retornavam para serem comercializados nessas colônias. Então, para começo de conversa, é isso que eu quero que os senhores entendam. Então, capitalismo comercial, relação do colonialismo, colônia e metrópole. As colônias forneciam metais preciosos, especiarias e escravos, e as metrópoles correspondiam com os produtos manufaturados. Depois, nós passaremos para a segunda divisão internacional do trabalho. Durante o século XVI, mas principalmente a partir do século XVII, essa divisão do trabalho sofreu algumas poucas e sensíveis alterações, como por exemplo, a primeira Revolução Industrial, que aconteceu na primeira metade do século XVIII, na Inglaterra. As colônias e os países subdesenvolvidos passaram a fornecer também produtos agrícolas, assim como vários tipos de minerais e especiarias. Nesse período, por exemplo, o Brasil se viu marcado pela monocultura da cana-de-açúcar no século XVI e a exploração do ouro no século XVII. Imagens que reforçam essas informações que eu mencionei para vocês. O Brasil, até o século XVI, foi um enorme produtor de cana-de-açúcar para o mundo, uma vez que era o único produtor e fornecedor de açúcar para principalmente as nações europeias.
Ao lado nós temos um garimpo aberto. Percebam que não foi disponibilizado o local, mas aparentemente refere-se à Serra Pelada, e uma extração aqui de ouro pelo processo de aluvião. Bom, ainda, alunos, nessa fase do capitalismo industrial, que é necessário que vocês compreendam, necessário se faz que os senhores observem a fase do imperialismo. No que consistia essa fase do imperialismo? Nós tínhamos ainda os dois elos que eu citei para vocês na fase do capitalismo comercial. De um lado, nós tínhamos as colônias de exploração, que forneciam para as metrópoles produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis. Essas metrópoles, por meio da primeira Revolução Industrial, acontecida na primeira metade do século XVIII, a partir do ano de 1750, forneciam para essas colônias produtos industrializados. Então, professor, no ano de 1888, especificamente no dia 13 de maio, quando aconteceu a alforria dos escravos no território brasileiro. Isso aconteceu, então, alunos, por uma jogada econômica. Não pensem vocês que a princesa Isabel, em um ato de benevolência, resolveu assinar a Lei Áurea. Jamais. Por quê? As pessoas que residiam nessas terras precisariam receber recursos para que dessa forma fossem capazes de adquirirem produtos que eram produzidos principalmente na Inglaterra. Então, marcando e evidenciando essa fase do imperialismo, que é muito bem vista e analisada nessa fase do capitalismo industrial. Ainda, alunos, nessa terceira DIP, ou nova DIP, ela acontece a partir do século XX, com a Revolução Técnico-Científica Informacional e a consolidação do capitalismo financeiro. Nós temos a expansão das grandes multinacionais pelo mundo. Isso acarretou na mudança da Divisão Internacional do Trabalho, que passou a ser conhecida também como nova DIP. Como assim? A expansão dessas multinacionais pelo mundo. Os senhores já devem ter conhecimento que aqui no Brasil mesmo nós temos várias empresas que são tidas como empresas multinacionais. Ou seja, embora apresentem uma filial em território brasileiro, a sua sede corresponde a outras nações. Como, por exemplo, nós poderíamos citar a Ford, nós poderíamos citar a Coca-Cola, nós poderíamos citar empresas produtoras do celular Nokia, entre tantas outras, que nós sabemos que, embora Samsung, entre tantas outras, embora elas tenham filiais em terras brasileiras, as suas sedes são de outras nações. O Brasil também tem alguma empresa multinacional? Sim, a Petrobras é um exemplo claro disso. Embora ela tenha filiais em outros países, em outras nações, nós sabemos que a sua sede localiza-se no território brasileiro. Ainda, alunos, entendamos agora a diferenciação entre essa DIP e essa nova DIP. A DIP clássica, o que nós tínhamos? Países subdesenvolvidos, porque nós já estamos no século XXI, então não existem mais colônias, e sim países em desenvolvimento. Esse termo subdesenvolvido não é tão utilizado mais. E esses países em desenvolvimento fornecem produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis. Para quais países? Os países desenvolvidos. Esses países desenvolvidos, eles fornecem produtos industrializados, capitais, investimentos e empréstimos para as nações em desenvolvimento. Essa é a DIP antiga, a DIP clássica. Na nova DIP, os países em desenvolvimento, que são esses, fornecem produtos primários, produtos industrializados, capitais, juros, royalties e lucros para quem? Para os países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, por meio do processo de globalização, fornecem aos países em desenvolvimento produtos industrializados, em geral de tecnologia superior, capitais, empréstimos, investimentos, produtos e especulativos e tecnologia.
Isso acontece, alunos, por meio do conceito de globalização. Hoje em dia nós não temos mais quaisquer mudanças que aconteçam em quaisquer áreas do globo afetam todo o restante do mundo. E prova disso é a fase que nós estamos vivendo, a fase da pandemia. Percebam que o mundo está tão interligado, e isso é benéfico, mas ao mesmo tempo também nós temos alguns malefícios, como que nós estamos vivenciando hoje. A pandemia, ela originou-se aonde? Na província de Wuhan, na China. Em poucos meses, ela já tinha se espalhado pelo globo. Então, essa é uma prova da globalização e como ela afeta todas as regiões do globo. Bom, nesse período, os países em desenvolvimento, porque esse termo subdesenvolvidos não é tão utilizado, também realizaram os seus processos tardios de industrialização. Só que, diferentemente da industrialização dos países desenvolvidos, essa aconteceu a partir da abertura do mercado financeiro desses países e pela instalação de empresas multinacionais globais, oriundas quase sempre de países desenvolvidos. Aqui nós temos alguns exemplos de empresas transnacionais: McDonald's, Sony, Windows e... Gente, eu estou ruim demais para ver, misericórdia, estou precisando de um óculos. Enfim, é o processo de globalização. Assistiu-se também a uma nova segmentação desse mercado produtivo, buscando isenções de impostos e rápido acesso às matérias-primas. Esses países em desenvolvimento, as transnacionais distribuíram o seu processo produtivo por todo o globo terrestre. E é isso que eu falo para vocês. Hoje em dia, nós temos, por meio desse processo de globalização, um processo que interliga as nações e dificilmente nós conseguiríamos romper com uma determinada indústria sem acarretar danos a outras áreas do globo terrestre. Então, esse é um processo que fica bem claro e evidente para vocês. Por exemplo, para ficar mais claro para vocês e acessível, um carro tem o seu motor produzido no México, os para-choques na Argentina, o chassi na Coreia do Sul e a montagem realizada no Brasil. Ou seja, as empresas que realizam esse processo de montagem, elas recebem um nome específico, alunos, que é o termo maquiladoras, ou seja, pois não havia produção de nenhum material nelas, mas apenas a montagem oriunda da produção de peças de diversos setores do mundo, como o exemplo citado para os senhores acima. É importante ressaltar, alunos, que a produção industrial continua sendo realizada majoritariamente pelos países desenvolvidos, ou com capital oriundos desses países. E até hoje, as nações em desenvolvimento, salvo raríssimas exceções, que nós poderíamos citar, por exemplo, os tigres asiáticos, ainda são altamente dependentes das nações desenvolvidas. Um exemplo bem claro disso é o Brasil. E ainda, alunos, relacionado a esses modelos de produção, eu não mencionarei para vocês, que refere-se ao taylorismo e o fordismo, que não serão mencionados de antemão para os senhores. Bom, então essa é uma conversação assim um pouco rápida relacionada a essa divisão internacional do trabalho, que eu espero que os senhores tenham se atentado ao máximo dela. Ainda, alunos, relacionado a essa divisão internacional do trabalho, percebam que eu disponibilizei um texto para os senhores e vocês observarão que trata primeiro de uma conceituação do que significa essa divisão internacional do trabalho, que é uma produção econômico-industrial internacional, e após essa conceituação, ou seja, após a explicação do que significa essa divisão internacional do trabalho, esse texto que eu disponibilizei para os senhores, nós temos também as fases dessa divisão internacional do trabalho. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira ou nova DIP.
Nessa primeira divisão internacional do trabalho, percebam, os senhores, que eu mencionei para vocês no slide, agora há pouco, que nós temos o processo do capitalismo comercial e as suas características, que já foi mencionado, eu não repetirei agora para os senhores. Na segunda divisão internacional do trabalho, nós temos o capitalismo industrial, que também tem as suas características, que eu já mencionei, não repetirei para os senhores agora. E a terceira DIP, ou nova DIP, que é favorecida pelo processo de globalização, também tem as suas características, que eu também já mencionei para os senhores. Então, o que eu preciso que os senhores façam? Uma atividade muito simples, tranquila de ser feita. Prestem atenção aqui, por favor. Vocês lerão esse texto que eu disponibilizei para os senhores, e no caderno de vocês, vocês anotarão o entendimento que os senhores tiveram relacionado a essa divisão internacional do trabalho. Simples, não é mesmo? Pois bem, é isso que eu espero que os senhores façam. Não se esqueçam, alunos, que poderíamos ter uma participação mais presente por parte dos senhores. E a turma de vocês permanece a ser uma das que menos participam no decorrer da aula, bem como são poucos os alunos que estão a enviarem-me a atividade. Então vamos melhorar nesse quesito, ok? Conto com a participação dos senhores. Quaisquer dúvidas que os senhores tenham, por favor, retirem agora nesse grupo, no momento da aula. E vocês terão até às 17 horas e 20 minutos de hoje para enviarem-me a atividade, ok? Um abraço e juntos nós realmente conseguiremos sair dessa fase, ok? Até mais, alunos!